Olá, amigos, boa tarde. Estamos começando mais uma live nossa aqui na nossa sede regional aqui em Guarulhos. E olha, é bênção de Deus, bênção do Senhor. E nós cremos na operação do Senhor Deus. E Ele sempre opera, tá? E nessa live da Sagrada Família, eu vou estar compartilhando com vocês uma palavra que Deus me deu, né? E Deus sempre fala conosco. Pastor, e Deus fala conosco através do quê? Através da palavra. Eu gosto muito Eu gosto da Bíblia como num todo, né? A Vanessa Godoy está com a gente, a Clarice Silva está com a gente, tá? Eu gosto da palavra de Deus como num todo. E essa palavra, a palavra de Deus, ela faz a diferença. Às vezes tem momentos na vida que parece que nós não vamos conseguir, que parece que está dando tudo errado. Só que parecer é uma coisa e a situação de fato ela é outra coisa, né? Até tá o Kim Rodrigues aqui com a gente, sabe? Então, parecer é uma coisa, nem tudo que parece é. Às vezes parece que tudo está perdido, mas não está. Parece que as coisas não vão funcionar, mas só parece. Lembre-se disso. O cristão não vive daquilo que parece, daquilo que está diante dos nossos olhos. O cristão, ele vive daquilo que nós cremos na palavra de Deus, daquilo que nós aprendemos com Deus Todo-Poderoso, com o Criador dos céus e da terra. O comentário que eu quero fazer com vocês é acerca do que aconteceu com um homem chamado Abraão, numa situação difícil que ele estava vivendo, uma situação bem trabalhosa, e tudo serve como aprendizado, Inclusive, nessa live eu vou até fazer algo um pouco diferente. O Diego está aqui com a gente. Eu vou chamar o pastor Luiz para participar com a gente nessa live. Ele vai pegar uma cadeira, vai pôr aqui do meu lado, e a gente vai bater um papo aqui, e eu creio que vai ser muito edificante para você. Vou fazer assim com ele, depois faço com o pastor David. A gente vai sempre procurando melhorar, né? A gente vai sempre procurando melhorar, aprender, e tudo isso faz uma diferença muito grande. Em Gênesis, o nosso capítulo, o pastor Luiz está chegando aí, já ele vai entrar aqui comigo, né? Vai colocar a cadeira aqui do lado. Ó, o pastor Luiz já está aqui já, aí, ó. Pronto, aí vai ficar agora dois pastores. Ó, o pastor Luiz aqui. Então, pastor Luiz, eu estava conversando com as pessoas, falando o seguinte, que às vezes as pessoas enfrentam momentos difíceis, momentos trabalhosos, e nesses momentos trabalhosos a pessoa ela tem uma inclinação a desistir, ela tem uma inclinação a desanimar. E eu estava falando que esse não é o caminho correto, né, pastor? Sim, senhor, pastor Douglas. Inclusive, o senhor falando disso, estava hoje mais cedo até meditando numa palavra, né, que fala lá no livro de... O senhor me permite, deixa eu só Sim, pegar pastor, aqui, claro. que o curso já está até pronto, né? Que legal. Por isso que a Bíblia diz que preparado está o nosso coração, né? Sim. Então a gente já tem que estar com o nosso coração preparado. Sempre. Porque Deus, ele nos surpreende. E na realidade, isso que nós estamos fazendo aqui agora, não foi nada combinado, não. Foi nada combinado. Digamos assim, o pastor Douglas estava aqui falando com vocês e, Foi enfim, algo... Deus ele vai dirigindo a gente, Sim. sabe? Então eu acho muito legal essa liberdade do Espírito Santo, para que a gente possa fazer a obra de Deus. Faz um comentário da palavra que o senhor tem no coração, Então, pastor. Até o tema, né, eu coloquei na mensagem, que às vezes é isso que o senhor estava falando. O tema da mensagem. Por que você pede a morte se Deus quer te dar a vida? Olha que interessante. Né? O senhor vê. Então, aí eu meditava, pastor, aqui eu não vou ser muito mais um bate-papo com o senhor, no livro lá de 1 Reis, capítulo 19, do versículo de número 5 em diante, que quando Elias ele se deitou, né, do versículo 4 ao 5, ele se deitou sem ânimo algum. Vamos fazer o seguinte, do versículo 4 ao 5, eu vou ler. Eu vou ler para as pessoas, assim eles vão entendendo. Pastor, aqui a gente está fazendo um comentário, nessa nossa live da Sagrada Família,
para falar para não desistir. Essa é a essência da mensagem, né? E ele comentou o texto aqui, como vocês viram, de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 e 5. Eu vou ler aqui junto com o pastor. Se quiser, pode vir mais perto aqui, pastor. A gente divide a tela aqui. Isso, né? Juntos somos mais fortes, né? Amém. Diz assim, ó. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Olha agora que o pastor acabou de falar. E pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E diz o versículo 5, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E realmente, né, pastor, quantas pessoas, às vezes diante das mais diversas situações, a vontade mesmo que dá é de desistir, é de jogar tudo para o alto. Ele pediu no ânimo dele a morte, falou, ou seja, para mim chega, para mim basta. E talvez você queira estar dando um ponto final em alguma situação, em algo que você está já vivendo, e provavelmente não seja para fazer isso. Não é verdade, pastor? E para o senhor ver, pastor Douglas, que interessante, que enquanto, claro que o diabo colocou aquilo na mente dele, né? Enquanto esse homem de Deus, Elias, até mesmo ele, insistia nessa ideia de desistir, Deus insistia para que ele não desistisse. E é assim Exato. que tem acontecido, povo. Deus, independente da situação que está acontecendo aí, Deus ele está insistindo para que você não desista. Ao contrário, para que você persevere, para que você lute, para que você vá adiante. É como o pastor está falando, é o tema da mensagem. É não desistir, é não retroceder. Às vezes a pessoa até faz um ditado lá fora, mas se for ver tem uma lógica. A pessoa fala, se está difícil com Deus, imagina sem Deus. Mas a questão é o seguinte, vamos tirar um pouco isso e vamos ficar na palavra. Que a palavra diz que o justo, ele viverá o quê? Pela fé. Às vezes até pessoas que estão nos assistindo agora, Deus já te usou você para pregar uma palavra, para dar uma palavra para alguém. Essa palavra que Deus usou, essa fé que você já transmitiu para uma pessoa, Deus quer que você use ela agora para que você não venha desfalecer diante de tanta situação que está acontecendo. Sabe o que nós vemos, pastor Luiz? Sim. Nós vemos que as pessoas elas têm uma dificuldade para viver da fé, para colocar essa fé em ação. E para vocês verem como que nada é programado. O pastor Luiz estava com essa palavra no coração, onde nós vemos que o Elias, ele estava pronto para desistir. O Elias era um grande homem de Deus. E talvez seja a sua história, você está querendo desistir de alguma coisa, desistir de algo, né? Só que aí o anjo estava insistindo para ele não desistir. Só que às vezes, pastor, sabe o que acontece? A pessoa, ela está ouvindo a voz de Deus para não desistir, para não abrir mão. Só que ela não sabe como fazer. E é justamente aí que está o interessante. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela complementa a palavra que eu ia mostrar para essas pessoas hoje. Quer ver? A palavra que eu ia trazer está aqui em Josué, Olha só. capítulo 1, que o comentário que eu iria fazer era esse aqui. Quer ver? Ó, Josué, o nosso capítulo é o capítulo 1, que quando o Josué ele perdeu o Moisés. E Deus não foi insensível com o Josué. O que eu estou querendo mostrar, que estamos querendo mostrar para você? Que Deus sabe a sua dor. Que Deus sabe qual é o seu sofrimento. Deus consegue perceber, Ele consegue entender e compreender o momento que você está passando. E foi o que aconteceu aqui com Josué. Diz assim, ó, e sucedeu depois da morte de Moisés. Eles estavam de luto, havia perdido Moisés. Depois da morte de Moisés, Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. E sucedeu depois da morte de Moisés, que o Senhor, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, olha o que falou, Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, Josué, eu entendo a sua dor. Eu entendo o que você está passando. Eu entendo o seu sofrimento, a sua angústia. Nós temos um Deus que sabe nos compreender. Inclusive a Bíblia fala que nós temos um sacerdote que ele se compadece.
Ele se compadece da nossa dor. Então, às vezes, você pensa assim, poxa, eu estou sozinho. Ninguém me entende, ninguém me compreende. Pastores, vocês estão falando isso porque vocês não estão na minha pele. Você não sabe o que eu vivo, não sabe o que eu passo. Realmente nós não sabemos. Nós não sabemos. Não temos como ter a percepção disso. Mas quem precisa saber, sabe. E quem precisa é o Deus Todo-Poderoso. E que interessante, pastor, que o senhor comentava até agora de pouco sobre a pessoa, às vezes, ela não conseguir mais ouvir a voz de Deus, né? Sim. Porque ela fica perdida, ela fica espantada, é coronavírus, é isso, é aquilo, é perda de familiar. Só que aí também nós temos que tomar muito cuidado. Nós podemos pegar o exemplo do cego de Jericó. O que ele fazia enquanto a multidão? Multidão do quê? Às vezes de dúvida, de cansaço, multidão que de vozes mesmo física ali gritava, falava para ele parar, ele continuava, ele insistia. Sim. Então entra nesse tema que nós estamos aqui conversando, né, sobre a palavra de não desistir. A pessoa, para ela não desistir de algo, pastor, ela tem que estar muito focada naquilo que ela quer. Tem que estar determinado. Determinado, né? Ela tem que ter um foco objetivo, não é o corona que vai parar, a dificuldade financeira, a dificuldade, vamos trazer para dentro agora das famílias, do casamento. Às vezes uma briga, uma discussão, um agora eu estou desentendimento. chateado, vamos separar, vamos... Não, nada disso. A Bíblia diz que o que Deus une, o homem não separa, quer dizer o que? Os problemas. Então é isso, o que acontece é o que você está ouvindo também, né? A voz do Espírito, ela é mansa, ela é suave, né? Ela não causa na pessoa aquele medo, aquela inconstância. Então, o senhor comentando aqui, Deus foi trabalhando dentro de mim, o Espírito Santo ali trabalhando, e é muito bonito poder estar na presença de Deus, que nós não tínhamos falado nada sobre isso, né, pastor? Nada Foi combinado. Algo diretamente do Espírito de Deus. E na realidade as coisas de Deus, elas acontecem, né? Sim. Não é por força e nem por violência, elas simplesmente acontecem na espontaneidade. Gostei do exemplo do cego de Jericó, que quando ele entendeu que Jesus passava, a multidão o apertava, ele estava clamando, a multidão o repreendia para que ele se calasse. Os problemas vai querer que você se cale, vai querer que você se deixe levar pela situação que você está vivendo. Pastor, mas o senhor fez um comentário, pastor. Como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou lidar com esse problema? E aí que eu vou mostrar para você. Aqui em Josué, no capítulo 1, no versículo 2, nós vemos que Deus falou: ô Josué, levanta-te, não fique assim. Não se deixe bater isso. Uma grande batalha que aconteceu com um homem de Deus, o homem de Deus chamado Abraão. O Abraão, para ter uma ideia, aconteceu o que com ele? Ele foi para a batalha, o sobrinho dele foi preso, só que o interessante, nós vamos ver como que o Abraão lutou. Deixa eu mexer aqui um pouquinho, que deu isso, é aqui, ó, isso. Mexer um pouquinho aqui que vai dar uma boa iluminada, isso. Glória a Deus, aí melhorou, né? Precisa de luz. Pastor Douglas é moreninho, às vezes acaba escurecendo tudo, né? Lá no livro de Êxodo, o Abraão travou uma batalha, o sobrinho dele estava preso. É Gênesis, né, pastor? É Gênesis. Vamos lá no livro de Gênesis. Acho que eu acabei me confundindo, falei outro livro, né? Tudo ao vivo, né, então? Ao vivo acontece essas coisas, quer ver? Ó? É Gênesis, o capítulo nosso, quer ver? É o capítulo 14, quando o Ló é levado cativo, e nós não vamos ser muito extensos, nós vamos ser objetivo, porque a objetividade também é importante. A ideia não é um estudo bíblico, a ideia é levar a mensagem da fé para você. Diz assim, ó, Gênesis capítulo 14, do versículo 12 em diante. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e toda a sua fazenda. Então veio um que escapara e o contou a Abraão. Engraçado, sempre má notícia chega. Por mais que tente esconder, ela chega, né? Que escapara e contou a Abraão, o heteu. E ele habitava junto aos carvalhais de Mamre, o amorreu, o irmão de Escol, e o irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Agora preste muita atenção. Versículo 14 do capítulo 14 de Gênesis. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, olha o que ele fez. Armou os seus criados nascidos
em sua casa 318 e persegui-os até Dan. Pastor, como eu havia entrado no assunto, as pessoas têm dificuldade para lutar. Quando vem o dia mau, elas não sabem quais armas, elas não sabem a maneira que elas possam lidar com aquela situação. E eu lembrei dessa palavra. O Abraão, ele não ficou desesperado, ele pegou o que ele tinha na casa dele. Então o comentário que eu quero, assim o senhor vai estar me ajudando a abrir o comentário, e que eu quero fazer com você, e que eu espero que essa palavra te ajude, é o quê? Você tem que tomar cuidado com o que você tem na tua casa. Pode ver, o Abraão, ele tinha 318 criados nascidos na tua casa. Deixa eu explicar algo para você. Depois que você decidiu caminhar pela fé, o Espírito Santo começou a gerar em mim, a gerar no pastor, a gerar em você, em todos aqueles que buscam a Deus, gerar esses criados, essas ferramentas, essas armas. Pastor, mas que criados são esses? Esses criados são a palavra, é a palavra que Deus fala com você. É o entendimento que Deus lhe dá pela palavra. Então, na hora da batalha, pastor, é isso que eu quero mostrar para esse povo. O que a pessoa tem que fazer? Ela não pode ficar desesperada. Sim. Ela tem que pegar os criados nascidos na casa dela, que é aquele entendimento, que é aquela revelação da palavra que veio através da pregação. Seja o pastor Douglas pregando, pastor Luiz, pastor David, ou algum outro pastor, missionário, pastor Jaime. Você tem que pegar esse entendimento e falar, não, a palavra de Deus diz assim, e eu vou lutar, e eu vou vencer, e ir para cima. É isso, pastor. Pastor Douglas, é que na realidade é isso. Eu estava até mais cedo conversando, atendendo um irmão aqui na porta da igreja. Graças a Deus as pessoas sempre vêm pedindo, né? E as pessoas, elas ficam espantadas no natural. Nossa, estamos vivendo uma crise. Estamos vivendo um momento difícil. Só que se formos pegar e fazer uma análise, no mundo sempre houve crises. O mundo, ele sempre teve crises. E sempre vai haver. E sempre vai haver. A questão, pastor, não é as crises, é o que o Senhor falou. O que nós temos dentro de casa. Então, por isso que é importante, pastor, nós, eu, o Senhor, todos nós que somos cristãos, que somos filhos de Deus, cultivar a nossa fé. Sim. Porque uma fé frágil, uma fé abalada, a tendência dela desistir vai ser mais fácil de uma pessoa que já vive ali em comunhão, todos os dias procura meditar numa palavra, orar, fazer um jejum. É como o Senhor fala, não se abater. Até a Bíblia fala, né, que que a palavra de Deus nos fala, que se te mostrares frouxo, no dia da angústia, me perdoa que eu de cabeça eu sei que é em Provérbios, a tua força vai ser pequena. Então Abraão ali, a palavra que Deus deu ao Senhor, ele já tinha aquela percepção do que poderia acontecer lá na frente. É como fala, tem pessoas que vivem como se não houvesse o amanhã, né? Estou vivendo por viver. Não, nós temos que cultivar a fé. Se tivermos uma fé cultivada, o que significa isso? Enraizado, todo dia ali orando, buscando a Deus, pedindo a Deus sabedoria, direção, força, né? Determinação, vai vir as crises e não vamos nos abalar. As crises, elas sempre vão vir e virão, entendeu? Mas aí é que está a importância. Você tem que entender que a sua caminhada de fé não é uma caminhada religiosa, de que você ouve a palavra de qualquer forma, de qualquer maneira, de que você simplesmente fala, eu vou na igreja, eu já cumpri meu compromisso. Não, quem vive assim está vivendo errado. Não é assim. Deus, ele quer te munir, ele quer que você tenha esses servos, ele quer te munir com esse arsenal espiritual para que você possa travar as batalhas, para que você possa prevalecer e não aconteça com você como aconteceu com Elias, que o anjo ali na hora que ele estava abatido, mas Deus é tão bom que ainda que a pessoa fique abatida, pastor, Deus chega com um pãozinho ali, a água, para fortalecer. Deus chega com aquele servo, né? Mas Deus não quer que nós cheguemos ao estado de esgotamento que o Elias chegou.
Ele chegou porque no mínimo ele lutou. Às vezes não tinha tempo nem para descansar direito, nem para comer direito, nem para fazer... E se esgotou, chegou no limite. E talvez você está chegando no limite. E você precisa entender, e talvez você outrora não compreendia isso, e Deus está esclarecendo para você que não é simplesmente o abrir para que você tenha um entendimento. Porque senão na hora da dificuldade, Deus ele vai, né? Olha lá, voltamos, né? Novamente, nós tivemos uma queda da conexão, mas nós vamos continuar no entendimento, como eu estava dizendo a vocês. Ainda bem que estão todos vocês aí, glória a Deus, né? Então, como estava dizendo, é necessário que você se alimente para que você não se enfraqueça, como aconteceu com Elias, e para que você saiba o que fazer na hora da dificuldade. O Abraão, ele sabia. Não, meu sobrinho está preso, a guerra era muito grande. Ó, para você ter uma ideia, ó, o capítulo 14 fala, era uma guerra de 4 reis contra 5. O Abraão, ele tinha 318 e ele foi contra uma nação. Ele não foi contra meia dúzia, não. Ele foi contra um inimigo grande. Então Deus, ele nos mune com esse arsenal espiritual, que é a sua palavra, que é o entendimento, para nós travarmos batalhas gigantescas, para nós enfrentarmos situações difíceis, não como as pessoas naturais enfrentam as situações, não, mas para mim e para você, enfrentarmos como homem de Deus, mulher de Deus, pessoas valentes, os valentes do Senhor, para fazer a diferença. O versículo diz assim, versículo 14, ouvindo, pois, Abraão, Gênesis 14, 14, ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados. Ele entendeu, agora é tempo de guerra, é tempo de guerra. Nós temos que entender que a palavra não é só no tempo de adorar. Como assim? Ô Senhor, a tua palavra é linda e diz assim, tal. Não. Você vai usá-la no tempo de guerra, é tempo de armar. É tempo de, vamos dizer assim, né? Preparar. Não, peraí. Essa mesma palavra, entendimento que serve para mim adorar, ele vai servir para mim guerrear. Armou os seus criados, quer ver? Armou os seus criados, nascido em tua casa. Ou seja, deixa o Espírito Santo gerar entendimento em você. Deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração através da palavra de Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu creio que, por hoje, essa palavra aqui, ela é o suficiente, não é verdade, pastor? Só aqui, pastor. Fica à vontade, pastor. O senhor vê, e o senhor falando aí, e eu meditando aqui comigo. E por que às vezes as pessoas se sentem tão amedrontadas, tão assim, com um complexo de inferior? Porque as ameaças. Se formos perceber desde lá do início do livro, Jezabel, do capítulo 19 de Reis, Jezabel, ela ameaça Elias. E ele sai. E ele vai para o quê? Para aquela caverna, para aquela cova. E ali ele se sente ameaçado. A ameaça o intimidou. Até essa mensagem aí, eu trouxe ela esse tempo atrás, que eu estava num outro trabalho aí, fazendo a obra de Deus também, né? E foi muito forte, impactou a igreja. As pessoas, elas entenderam que a ameaça do diabo, ela não pode ser maior que a fé que você carrega dentro de você. É como diz o Fernandes Lima lá, o diabo, ele é um fogo de palha. Né? Pega fogo ali e já queima logo. Então, assim, é isso que nós temos que entender. Muitas vezes o que leva a pessoa a um deserto, e ali ela fica ali com medo, tensa, ou até mesmo fica escondida, não vou sair de casa. Claro que agora tem que procurar ficar em casa, mas às vezes a pessoa fica bitolada, né, pastor? Acho que não tem que fazer mais nada. Acho que tem que parar a vida, e não é assim, né? Não é assim, tem que se alimentar, tem que, né, tomar o seu banho, não pode entrar, vamos ser mais claro, não entre num estado depressivo também, mas a ameaça, ela faz isso. Da mesma forma, né, que as pessoas, elas não podem esquecer vigiar e orar, elas também não podem esquecer, não temas que eu sou contigo. A palavra de Deus. Entendeu? Não pode esquecer. Então, como o pastor entrou nessa parte do cuidado, você tem que tomar cuidado, vigiar, orar. Mas você não pode esquecer de toda a palavra de Deus. Jesus falou assim, que nem só de pão viverá o homem, da informação humana, mas de toda a palavra de Deus. Não de uma parte, de toda a palavra de Deus. Então, onde é muito importante ter o discernimento. Gostei, muito importante que o senhor trouxe. Amém, aqui, pastor. Acrescentou que no caso do Elias, a ameaça o intimidou. O Abraão, ele foi ameaçado com aquela má notícia, mas ele não
não se intimidou. E às vezes você está se intimidando, você está se deixando levar pela ameaça, mas não se deixe. Eu creio que essa palavra ela te ajudou. Vamos orar, pastor? Sim, pastor. Pastor, fica à vontade, ora por esse povo e daqui a pouco eu Glória entro a aqui em Deus. oração também. Meu Deus, em nome de Jesus, juntamente com o pastor Douglas, meu Deus, nós oramos por este povo, Jesus. Nós apresentamos estas vidas ao Senhor e te pedimos, Pai, para que o Senhor vos abençoe, para que o Senhor alcance essas pessoas. Meu Deus, e que esta palavra, sim, meu Deus, seja, Pai, uma palavra que vai fortalecer essa pessoa, que vai dar a ela, meu Deus, sabedoria, entendimento, meu Deus, visão e também um encorajamento, Jesus, para que ela possa vencer, meu Deus, todos os desafios, meu Deus, todas as lutas, todas as dificuldades. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que no mundo tereis aflições, mas o Senhor também nos diz, tem de bom ânimo. Meu Deus, é o que eu te peço, Pai, que essa pessoa tenha ânimo, tenha força, e ela já venceu em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé com a fé do pastor Luiz. Meu Deus, um põe para fugir 1000, mais 2 põe para fugir 10.000. Meu Deus, e essa pessoa está precisando de fortalecimento. Essa pessoa está precisando, meu Pai, da vida do Senhor na casa dela, nos caminhos dela, em o nome de Jesus. Eu me levanto contra toda a obra do mal, contra todo investimento satânico, contra toda a obra do inferno que tem se colocado na vida desta pessoa. Sai desse marido, sai da vida do filho, da filha, da esposa, sai da família, você que provoca as brigas, provoca os desentendimentos, as angústias. Em nome de Jesus eu estou mandando você cair por terra, eu estou mandando você desaparecer. É toda briga, é toda mágoa, é todo rancor, é toda frieza conjugal, é toda falta de respeito que há nessa casa, que há nessa família. Em nome de Jesus eu estou mandando cair por terra. O demônio pega a sua doença também, pega o seu desemprego, pega a sua miséria, toda a obra do mal, toda ação do inferno, vai embora, saia, em nome de Jesus. Pai, que a bênção do Senhor se manifeste nessa família, se manifeste nesse lar, que haja paz, que haja cura, que as portas se abram. Nós abençoamos a todos, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, que eu tenho para falar para vocês. Olha, guarda essa palavra no seu coração. Eu tenho certeza que essa oração ajudou muito, esse entendimento fortaleceu demais. A irmã colocou, meu Deus, preciso seguir com ânimo. Exatamente, precisa mesmo, né? Esforça-te, tem de bom ânimo. E a nossa igreja ela está aberta, tenho falado nas lives, toda quarta, toda segunda, quarta, sexta e domingo. Nós ficamos abertos o dia todo, estamos respeitando o decreto do prefeito aqui de Guarulhos, tá? Respeitando que não pode ter culto, só pode ter atendimento. Então nós estamos atendendo sempre com os devidos cuidados, tá? Eu estava aqui, eu estava de máscara, o pastor Luiz também tem a máscara dele, tá? Que a gente usa direto, constantemente. Então, as pessoas não precisam, né, pastor, ter medo de vir à igreja. Mesmo não tendo culto, você pode vir à igreja, nós podemos atender você pode vir cumprir os seus votos. Se você quiser vir aqui fazer sua oração, você pode fazer. É como o senhor fez um comentário oportuno e eu aproveitei o comentário. Sim. As pessoas estão vigiando, o crente está vigiando, não pode, tem a quarentena. Sim, realmente tem. Tem que tomar todo o cuidado. Só sair quando for necessário. Só que também a Bíblia diz, não temas que eu sou contigo. Deu para entender? Então, já que a gente tem os compromissos naturais que a gente tem que fazer, a gente também tem os compromissos espirituais. Pastor é meu dízimo, é meu patrocinador, é minha oferta. Isso são compromissos espirituais e pessoais. Pessoais. Então, é onde cada pessoa, ela não precisa temer. Não, pode vir sim, vem usando máscara, quando puder, usando o álcool gel. Aqui também a gente tem álcool gel, usando máscara, com todo o cuidado possível. O mesmo Deus que diz, vigiai e orai, ele diz também, não temas que eu sou contigo. É por isso que tem que comer de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem pessoa que fica só num pedacinho, só num versículo, aí ela fica com o entendimento restrito. Mas quando a pessoa ela tem um entendimento mais amplo, ela consegue viver com uma percepção, com um entendimento e uma qualidade de vida maior, tá bom? Nós vamos nos despedindo.
Quanto a mim, foi um prazer estar aqui com vocês, junto com esse homem de Deus, junto com o pastor Luiz. Pastor Luiz também vai se despedir, nós vamos encerrar essa live. Fica à vontade, pastor. Pastor Douglas, o prazer é todo meu e eu fui surpreendido, né? Eu não imaginava, né? Obrigado por essa oportunidade de estar A honra aqui é minha, o prazer do lado do senhor, né? Prazer meu também. E é isso, pessoal, é como o pastor falou aqui, né? A igreja está aberta, entendeu? Estamos aqui, a equipe de fé, né? Fica aqui aberta a igreja, não tenha medo de vir para a igreja, vem para a igreja, Deus é contigo. Não está tendo os cultos, né? Ainda, presenciais, ainda, né? Mas a boa notícia vai chegar, em nome de Jesus. E fica aqui o meu forte abraço, que essa palavra que nós compartilhamos aqui, que foi a direção de Deus mesmo, do Espírito Santo, possa ajudar a vida de todos, em nome de Jesus. Fica o meu abraço. Sim, nós só queremos acrescentar na sua vida, nós só queremos abençoar a sua vida, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, fique na paz, na graça de Jesus. Amém.